Meus irmãos, dando continuidade à série de exposições que nós temos feito há alguns meses, neste recorte do Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, nós estamos mais ao final da série. Na verdade, temos o sermão de hoje e o sermão da semana que vem, para terminar essa série que começou lá no capítulo 13, o texto que trata das palavras de despedida do Salvador, do cenáculo até a oração sacerdotal. Nós começamos a estudar a oração sacerdotal no domingo passado e hoje nós vamos avançar nessa oração que é muito rica teologicamente e tem muito a nos dizer. Portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. Nós faremos a leitura desde o verso 1, mas a exposição será dos versos 6 até o verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós estamos diante da tua palavra e rogamos que o Senhor nos faça ouvir a tua palavra com reverência e obedecê-la. Mas dá, ó Deus, a nós a segurança de vermos que muito no Evangelho é indicativo e não imperativo. Que muito no Evangelho, Senhor, está fundado sobre quem Jesus é, o que Ele fez. E isso nos dá a segurança para vivermos da maneira como o Senhor quer. Nós podemos viver como o Senhor espera que vivamos, porque em Cristo nós temos as garantias de bênçãos que jamais nos poderia ser dada, se não fosse na tua obra de redenção. Nós rogamos que o Senhor mais uma vez nos conceda desfrutar da graça do Evangelho, a fim de que nos tornemos crentes mais robustos e fiéis ao Senhor. Que a nossa fé seja sólida, que a nossa esperança gloriosa e que o nosso louvor aceito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não sei se você realmente tem momentos de oração secreta.
o famoso teólogo puritano, que não era bem um teólogo, mas era um pregador puritano, conhecido pelo seu livro O Peregrino, certa vez disse que a oração secreta é como o cajado de Deus que separa ovelhas de bodes. Bodes não oram em secreto. Bunyan está dizendo aqui que os falsos crentes não oram em secreto. Mas, veja bem, se você que é um crente ora em secreto, o que garante que a sua oração será ouvida por Deus? O que garante? Qual garantia você tem que Deus realmente ouve a sua oração? É bem provável que você tenha essa resposta muito clara e poderia responder essa pergunta se ela não fosse uma pergunta retórica. E você diria assertivamente que as nossas orações são ouvidas por causa de Jesus, o nosso mediador. Ou por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E a sua resposta não estaria mais certa. Você realmente acertaria. Mas há uma segunda questão, irmãos. O que faz com que Deus atenda às nossas orações? Uma coisa é Ele ouvir, a outra é Ele atender. O que garante que Deus vai atender o seu pedido? Qual é a razão para Ele atender o pedido dos crentes quando esses oram? Veja, irmãos, do ponto de vista bíblico, nós não sabemos como orar. Romanos 8, 26. Diz Tiago: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Note que o pecado mancha até mesmo as nossas orações. Agora, imagine alguém tão puro e santo que peça a Deus por si mesmo e para outros, sempre de acordo com a vontade divina. Porque a vontade divina é a razão pela qual Deus atende os nossos pedidos. Isto é, por que Deus atende nossos pedidos? Porque é da vontade dele aquilo que nós pedimos. Imagine alguém que ora e sempre pede que a vontade de Deus seja feita, e ele sempre sabe qual é a vontade de Deus. Você já parou para pensar que essa pessoa é Jesus? Jesus jamais orou contrariando a vontade do Pai. Quando ele pede por glória nos primeiros versículos do capítulo 17, sermão exposto na semana passada, ele pede de acordo com a vontade do Pai. Agora, nos versículos de 6 a 19, ele intercede pelos seus discípulos. E a intercessão do Salvador é uma intercessão infalível. O Pai atende o Filho porque o Filho sempre pede em conformidade com a sua vontade. Veja, irmãos, nós vemos que essa oração de Jesus em João, capítulo 17, ela é dividida em 3 partes. Nós vimos a primeira parte na semana passada, Jesus orando por si mesmo, uma petição gloriosa. Nós veremos hoje a oração pelos discípulos e na semana que vem veremos a oração pelos crentes do futuro, por aqueles que não foram as testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo. Mas em todas essas ocasiões, quem ora é a mesma pessoa, o Deus homem. Diferente da semana passada, que Jesus pede por si mesmo, agora ele pede diretamente para os discípulos. Mas aquilo que ele diz sobre os discípulos e aquilo que ele pede sobre eles, revela muito acerca deles e daquilo que eles receberam da parte do Senhor. E nós vemos nessa parte da oração de Jesus, 3 bênçãos fundamentais para a caminhada cristã que acompanham a oração e a intercessão eficaz do nosso Salvador. Ela é uma intercessão infalível. Isso significa que as bênçãos que Jesus pede são garantidas para os crentes, assim como foram garantidas para os discípulos do Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção que nós veremos aqui, irmãos, é que a intercessão infalível do Salvador garante que os eleitos de Deus sejam conservados no Evangelho. A intercessão infalível do Salvador garante que os eleitos de Deus sejam conservados no Evangelho. Parafraseando João Calvino, a voz de Deus ressoa por todo o mundo, mas ela só penetra o coração dos eleitos em favor de quem a salvação está ordenada.
Os versículos 6 a 10, irmãos, apontam para o caráter eletivo da manifestação do Evangelho. As bênçãos oferecidas por Cristo são concedidas a homens selecionados. Veja o que o Senhor diz no verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, não a todos os homens. Eu manifestei aos homens que me deste no mundo. Eles eram teus, e o Senhor os deu a mim. Irmãos, Jesus pregou para muitas pessoas, mas nem todas as pessoas compreenderam a verdade do Evangelho. E agora ele declara abertamente que houve uma manifestação particular a um grupo particular que pertencia a Deus e que agora pertence a Ele porque foram confiados a Ele, e a estes homens Ele manifestou o próprio Deus. A verdade não é manifestada a todos os homens, mas apenas àqueles a quem Deus elegeu na eternidade e a quem o Espírito Santo abre o entendimento no tempo. Isso é fácil de notar. Se você pregar o Evangelho para várias pessoas no mesmo momento, você verá que uns entenderão, outros não. Uns crerão, outros não. Isso não diz respeito à capacidade intelectual dessas pessoas. Se a capacidade intelectual fosse determinante para a compreensão do Evangelho, não existiria ateus inteligentes. A verdade, irmãos, é que Deus manifesta-se àqueles a quem Ele escolhe se manifestar. E Jesus está dizendo isso na sua oração. Mas note uma coisa. Os eleitos de Deus não são aqueles que são objetos da manifestação de Deus. Isto é, não são aqueles que compreendem a verdade no sentido intelectual. A compreensão intelectual não é o fim. O final do versículo 6 diz que eles não apenas receberam essa manifestação, mas eles guardaram a tua palavra, é o que o texto diz. Em outras palavras, irmãos, a eleição divina não garante apenas o conhecimento, mas ela garante também que os eleitos obedeçam à mensagem do Evangelho. E olha, os versos 7 e 8 diz que os discípulos reconheceram as coisas que o Senhor tinha recebido do Pai, e isso aconteceu porque Jesus transmitiu as palavras que o Pai lhe dera. Eles receberam verdadeiramente, conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Jesus manifestou a eles o nome de Deus, transmitiu a eles a palavra de Deus, então eles conheceram e obedeceram. Perceba, Jesus está falando aqui que manifestou a eles o nome. O nome de Deus no verso 6, em conjunto com as palavras de Deus no verso 8, apontam para a totalidade do ensino de Jesus, e da vida de Jesus, e da pessoa de Jesus. Apontam, irmãos, para tudo que Deus é. O Evangelho é o plano redentor de Deus, manifestado de maneira singular por Jesus Cristo em tudo aquilo que Ele é, fez e ensinou. Jesus é quem manifestou essa verdade a esses homens que foram selecionados na eternidade, e esses homens não apenas ouviram a mensagem que eles foram eleitos para ouvirem, mas eles também creram e obedeceram porque foram ordenados na vida eterna, ou na eternidade, a crerem e obedecerem. Por quê? Porque essa foi uma bênção garantida pela intercessão de Jesus Cristo, ou pela mediação de Jesus Cristo, irmãos. A bênção que a mediação de Jesus representou para os discípulos é uma realidade para todos os crentes de todos os tempos. Se você recorda bem o contexto dessa oração, você sabe que ela é o desfecho do discurso de despedida que começou lá no capítulo 13. Naquela ocasião, lá quando começou, lembra que teve muitas coisas acontecendo. Judas sai lá do cenáculo, depois Jesus anuncia que Pedro o trairia, que Pedro o negaria. Agora, porém, Jesus parece elogiá-los, afirmando que eles entendem e guardam a palavra. Mas se você olhar para o texto anterior, você verá aqui o seguinte, olha, eles não entenderam tão bem assim. À primeira vista, pode parecer que Jesus está antecipando uma obediência que eles ainda não cumpriram, que eles vão cumprir lá na frente. No entanto, não é bem assim, irmãos. É evidente que tanto o conhecimento quanto a obediência dos discípulos naquele momento eram limitados.
Jesus não intercedeu por eles porque eles eram obedientes e o entendimento deles era perfeito. Pois é claro que não eram. Jesus intercedeu por eles porque aceitava a obediência limitada e sincera. Sincera, ainda que deficiente, daqueles que o acompanhavam. E o texto, irmãos, deixa claro que os discípulos não foram salvos por essa obediência, mas pela bênção da eleição divina que os preservou no Evangelho, concedendo-lhes os recursos necessários para que eles crescem e obedecessem. Isso demonstra que a própria conservação do Evangelho, irmãos, é fruto da graça divina que foi outorgada a nós por meio de Cristo. Sabe o que isso significa? Que não há lugar para orgulho quanto ao nosso conhecimento ou à nossa obediência. Porque nós somos beneficiários da intercessão de Cristo, que como nosso perfeito sacerdote garante o nosso conhecimento, fé e obediência. É pela graça que nós somos conservados. Você consegue entender que se você professa fé em Jesus, você não é melhor do que o ímpio que está lá fora? Você é só mais agraciado por Deus do que ele? Você consegue entender que não há espaço para orgulho na vida de um cristão? O cristão não se sente melhor do que os outros. Ele sabe que ele é tão pior quanto os outros. Entende? Se não fosse a perfeita intercessão do nosso mediador, meus irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas essa conservação no Evangelho se dá porque o Senhor nos faz conhecer, nos faz obedecer, mas também nos faz adorar. Veja, o versículo 9 começa com uma outra evidência do caráter seletivo da intercessão do Senhor. Preste atenção como isso não é estranho ao texto. Talvez esteja soando estranho na sua cabeça. Mas Jesus quer salvar todo mundo e todas as pessoas do mundo sem discriminação. Às vezes a gente pensa assim. Olha o que o texto diz, irmãos, no verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo, eu não rogo pelo mundo todo. Eu rogo por aqueles que o Senhor me deu. Ele poderia ter rogado, ter orado por todo mundo? Poderia, mas ele não fez. Isso é uma evidência contundente de que a intercessão de Jesus e, por consequência, sua morte, tem um alvo específico. Todos os eleitos de Deus de todos os tempos. E não todas as pessoas que existiram, existem e existirão no universo. Essas pessoas são conhecidas para conhecer, são escolhidas para conhecer, crer e obedecer, mas também para adorar. Olha o que o verso 10 nos diz, que neles Cristo seria glorificado. A eleição, irmãos, e a intercessão do Senhor são bênçãos que revelam o seu amor pelos escolhidos. E aqueles que são verdadeiramente amados por Deus, eles manifestam isso de forma específica. Eles se tornam pessoas em quem Cristo é glorificado, mesmo sendo pessoas imperfeitas. Então, nós precisamos ser lembrados de que não sabemos quem são os eleitos de Deus. Não sabemos. Por isso nós devemos anunciar o Evangelho indiscriminadamente a todas as pessoas. Mas nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Mas os eleitos de Deus são aqueles por quem Cristo intercede até hoje. Pense comigo, irmãos, a intercessão de Jesus pode falhar? Não. É claro que não. Por isso, aqueles por quem Cristo intercede, conhecem, obedecem e glorificam. Porque a intercessão de Jesus é infalível. Essa intercessão garante a nossa conservação no Evangelho. Agora, isso não significa que o nosso conhecimento, obediência e adoração sejam perfeitos.
Significa, irmãos, que nós buscamos com todas as nossas limitações render a glória devida a Cristo. Se Jesus é então o nosso intercessor, embora nós sejamos imperfeitos agora, a oração do Senhor é tão infalível que no devido tempo nós seremos perfeitos, no futuro escatológico. Mas tem uma outra coisa. Se Jesus intercede por nós, é verdade, não somos perfeitos agora, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. A pergunta central, então, não é se nós somos perfeitos, mas se nós estamos sendo conservados no Evangelho. E ser conservado no Evangelho significa, você tem crescido em conhecimento, obediência e em adoração? Você consegue entender o que eu estou dizendo, meu irmão? Eu estou dizendo o seguinte, se Jesus é mesmo teu intercessor, você vai crescer no conhecimento do Evangelho, na obediência ao Evangelho e no louvor ao Deus triuno. Eu não estou dizendo para você conhecer, obedecer e adorar. Eu estou dizendo você vai fazer isso, porque isso é resultado da intercessão perfeita de um Salvador perfeito, Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. A primeira bênção que a intercessão infalível do Senhor garante é que os eleitos sejam conservados no Evangelho. A segunda, nos versos de 11 a 16, é que a intercessão infalível do Salvador garante que os eleitos sejam preservados no mundo. Preste atenção, a primeira foi que os eleitos sejam conservados no Evangelho. A segunda agora, e veremos isso nos versos de 11 até 16, é que os eleitos de Deus são preservados no mundo. Essa é a segunda bênção. Nos versículos anteriores, irmãos, fica acentuado a diferença entre os crentes e o mundo. Nós vimos que Jesus disse, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por esses que o Senhor me deu. Jesus então declara agora no verso 11, que ele já não está mais no mundo, mas os discípulos estão. O mundo em que eles permanecem é um ambiente hostil. É o mesmo mundo que, se você ler o capítulo 16, o capítulo 15, você verá que Jesus disse para eles, o mundo vai odiar vocês, eles vão perseguir vocês, eles vão matar vocês. Jesus alertou sobre isso. Então Jesus está orando e dizendo ao Pai, Pai, eu não estou mais no mundo, mas eles estão. É por isso que Jesus pede que o Pai os guarde. O Pai deve guardá-los. E há 3 características fundamentais da preservação pedida por Jesus. A primeira delas, aí no verso 11 ainda, a primeira característica desse pedido por preservação no mundo é que eles devem ser preservados no nome do Pai. Jesus guardou-os no nome do Pai enquanto estava com eles, exceto o filho da perdição. Então, olha só, enquanto Jesus estava junto com eles, eles foram guardados, exceto o filho da perdição. Mas que diferença fundamental havia entre Pedro e Judas? Filho da perdição é uma referência a Judas. Que diferença é fundamental? Externamente, pouca diferença. Mas internamente, um era eleito e o outro era réprobo. Um era eleito e o outro não. Irmãos, nós vemos em outras partes dos evangelhos Jesus intercedendo por Pedro. Eu não sei se vocês lembram daquele momento em que Pedro diz, eu vou te proteger, Senhor, eu não vou deixar. Às vezes o crente tem a sensação de que ele pode proteger alguma coisa, né? E Pedro estava ali, e aí Jesus diz para ele, Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Eu roguei ao Pai por ti, para que a sua fé não desfalecesse. Isso está lá em Lucas, capítulo 22. Eu roguei ao Pai por ti. Qual que é a diferença, irmãos, entre Pedro e Judas? É que um conta com a intercessão infalível do Salvador e o outro não. Pedro e os demais discípulos, eles foram alvos da intercessão sacerdotal de Jesus, mas Judas não. Aqueles por quem Jesus intercede serão guardados no nome do Pai. Isto é, eles não sucumbirão, pois não estão por conta própria. Eles são identificados como filhos de Deus e são guardados por Deus.
Mas aqueles por quem Jesus não intercede, não são identificados como filhos de Deus e nem são guardados por Deus. Talvez eles sejam identificados externamente, mas Deus os conhece. Deus não preserva aqueles que não creram de fato, de forma alguma. A segunda característica, irmãos, se a primeira característica é que eles iam ser preservados no nome do Pai, isso tem a ver com ser preservado como filhos do Pai, não como filho da perdição, tá? A segunda característica é que eles serão preservados na alegria do Filho. Veja, o texto diz que Jesus pede que eles sejam preservados na alegria, no gozo completo do Filho neles mesmos. O que isso significa, irmãos? Que embora os crentes estejam expostos às dores do mundo, eles encontrarão alegria em Cristo, aquele que retomou a sua glória e garantiu a eternidade deles. E essa alegria não é uma característica apenas futura da preservação. Jesus não está orando para que eles encontrem a alegria só lá no novo céu e na nova terra, só lá quando as coisas passarem. Jesus está orando para que eles encontrem alegria agora. Os discípulos, bem como os cristãos de todos os tempos, podem encontrar alegria em Cristo, mesmo em meio às tristezas e aflições desse mundo. E é importante eu relembrá-los. Eu não estou dizendo, alegre-se em Cristo. Eu estou dizendo que se Cristo intercede por você, a oração dele é tão infalível, irmãos, que você vai encontrar alegria mesmo no meio das dores. Você não sucumbirá à tristeza, porque Cristo intercede por você. A terceira característica do pedido de Jesus é que eles devem ser preservados do ódio do mundo e do maligno. Veja, os versos 14 e 15 diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O Senhor pede que os seus sejam protegidos dentro do mundo, e não que eles sejam tirados do mundo, ainda que o mundo os odeie. Mas por que o mundo odeia os discípulos? Porque o mundo jaz do maligno, irmãos. O mal que você vê aí no verso 15 refere-se ao maligno. Em outras palavras, é ao diabo. O ódio do mundo não é meramente humano ou social, mas é uma reação espiritual à palavra que os discípulos receberam. Por não pertencerem mais à esfera do domínio das trevas, os crentes tornam-se odiados, mas a intercessão de Jesus garante que, embora enfrentemos a hostilidade dos inimigos da fé, nós seremos guardados das garras de Satanás, das garras do maligno. Sabe, irmãos, o mundo qual Cristo rogou, não os tire, mas preserve-os no mundo, é um lugar complexo e cheio de dificuldades. Dificuldades diárias. E cada um de nós tem dificuldades acrescentadas pela nossa própria personalidade e os desafios que a nossa alma impõe para lidarmos com os eventos do dia a dia. É muito difícil saber e lidar com os grandes eventos ordinários. Conviver com ímpios no ambiente de trabalho, na escola ou na família, educar os filhos, lidar com planos frustrados, lidar com os nossos pecados, com as incertezas do amanhã. Isso cansa. Muitas vezes a gente está exausto de viver no mundo. E quem de nós já não pensou, talvez, Senhor, seria melhor se o Senhor me levasse. Eu estou cansado de lidar e lutar com tudo isso. Seria melhor se o Senhor me tirasse desse mundo. Talvez muitos de nós aqui tenham pensado assim. Porque o mundo é realmente um lugar difícil e a gente nem as pessoas à nossa volta facilitam. Mas nós devemos também saber, irmãos, que por melhor que seja a nossa teologia, ela não é suficiente para nos guardar dos erros e dos enganos que levam à perdição. O mundo realmente nos odeia e não devemos ter a expectativa de que ele nos ame. Como disse um pastor,
Um dos maiores problemas dos cristãos de hoje é o desejo de serem aceitos e apreciados. Além disso, irmãos, nós também tememos as artimanhas e as ações de Satanás. O diabo realmente pode nos causar dano. Do contrário, a Escritura não nos alertaria que ele anda ao derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Mas sabe qual que é o problema de tudo isso? Sabe por que a gente quer ir embora desse mundo para se livrar dos desafios e sofrimentos que aqui nós temos? Em primeiro lugar, porque nós buscamos a nossa própria glória e não a de Deus. Em segundo lugar, irmãos, é porque nós somos incrédulos. Nós não confiamos realmente no cuidado de Deus. Você não tem a melhor teologia, você não tem a melhor experiência no mundo, e você não tem a melhor proteção em si mesmo do diabo. Mas nós não precisamos ter todas as respostas, nós não precisamos ser amados por todas as pessoas, e nós não precisamos temer ao diabo, porque nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que governa todas as coisas e que nos protege de todas as coisas. O nosso problema então é que nós somos incrédulos quanto ao cuidado de Deus. Quando a nossa segurança é ameaçada, nós tentamos lutar com força própria. Em vez de descansar no Deus que nos guarda, no Cristo que intercede por nós, nós preferimos lutar na força do braço. Meu irmão, você pode descansar no Deus que recebeu a oração de Jesus, porque mesmo que o mundo te odeie, que o diabo te ataque, ele te protegerá. Sabe por quê? Porque a proteção divina na sua vida não é garantida pelo seu próprio desempenho e pela qualidade da sua oração, mas é garantida por aquele que intercede por nós, Jesus Cristo, o justo. Nosso sumo sacerdote. É Ele quem garante que Deus te protegerá. Portanto, se o mundo te odiar e se você for atacado, descanse. Descanse. A oração infalível do teu Salvador fará efeito. Deus continuará protegendo você. A primeira bênção que nós vimos, que emana da intercessão infalível do Salvador, é que ela garante que os eleitos sejam conservados no Evangelho. A segunda, que acabamos de ver, é que os eleitos de Deus sejam preservados no mundo. Essa é a segunda bênção. A última e terceira bênção que emana da intercessão infalível do Salvador é que ela garante que os eleitos sejam santificados na verdade. Ela garante que os eleitos sejam santificados na verdade. O verso 17, irmãos, traz a segunda súplica de Jesus. A primeira súplica direta é que ele guardasse, que o Pai guardasse os discípulos, feita lá no verso 11. A segunda agora, aqui no verso 17, é que ele santificasse os discípulos. A palavra santificar tem um sentido muito mais amplo do que pureza. Embora seja difícil para a gente pensar em santidade fora do ponto de vista moral, o termo tem a ver primariamente com dedicação exclusiva. Tá? Eu não estou dizendo que não tem a ver com pureza moral, tem a ver. Mas primariamente, santidade ou santificar tem a ver com dedicação exclusiva. Isto é, ser separado do uso comum para o uso sagrado. É pertencer inteiramente a Deus. Não apenas ser bonzinho, mas ser totalmente reservado para o propósito do Deus triuno. Isso é santidade. É essa santidade que Jesus pede. E o pedido de Jesus é que eles sejam santificados na verdade. E ele diz, a sua palavra é a verdade. Com isso, irmãos, Jesus quer dizer que os crentes devem viver pela e na palavra de Deus. Eles foram escolhidos do mundo e retirados do mundo para viverem de acordo com um novo padrão manifestado plenamente em Jesus. Essa separação, no entanto, não é um fim em si mesmo, mas ela envolve diretamente a missão que os discípulos receberam. Veja o que diz o verso 18. Assim como Jesus foi enviado pelo Pai, os discípulos são enviados por Jesus.
E a santificação é essencial para a missão deles. Os eleitos não são chamados apenas para serem abençoados, mas para abençoar também. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento, Abraão, que é o paradigma da eleição divina, ele não era apenas alguém que seria abençoado por Deus com uma descendência numerosa. Ele era alguém em quem todas as famílias da terra seriam abençoados. Você consegue entender que os eleitos de Deus não são aqueles que se tornam os herdeiros da promessa eterna. Eles são também o instrumento pelo qual Deus abençoa outras pessoas. Por isso, santificação aqui tem a ver com missão. Do mesmo modo, os santos de Deus, do mesmo modo que Abraão, os santos de Deus devem ser instrumentos da bênção. Eles são santificados para continuar a missão do Salvador no mundo. O verso 19 demonstra aqui, com muita clareza, que santidade não é algo relacionado apenas à pureza. Por quê? Porque o próprio Jesus se descreve como aquele que se santificou em favor dos seus discípulos. Jesus tinha que se santificar do quê, se isso tivesse a ver com pureza moral? Ele era santo, certo? Ele se santificou para que seus discípulos fossem santificados na verdade. Então esse verso prova que santificação não trata meramente de pureza, mas da consagração que o indivíduo faz para uma obra específica. Jesus se santificou aqui para a sua obra sacerdotal, na qual, irmãos, ele seria o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. A obra de Cristo conquista a santificação dos discípulos. Preste atenção, irmãos, no detalhe. Ela garante a santificação dos discípulos. Isso significa que todo aquele por quem Jesus intercede é alguém que está sendo santificado. A santificação não é uma possibilidade remota, mas uma certeza garantida pela eficácia e infalibilidade da intercessão do Salvador. Entendam, os discípulos foram separados para continuar a missão do Senhor. Eles foram santificados para isso. O Salvador continuaria sua missão por meio dos discípulos. E a intercessão que ele faz pelos discípulos não falhou. Qual que é a prova disso? A prova é que nós estamos aqui hoje, irmãos. Os discípulos foram santificados para continuar a missão, e a missão continuou. E já faz mais de 2000 anos que o Senhor ressuscitou, e a missão continua. Nós estamos lendo aquilo que esses homens escreveram no passado, mas a missão continua hoje. A nossa presença na igreja agora, hoje, é eco da oração do cenáculo e a consequência da obra sacerdotal do nosso Salvador. E essa missão deve continuar por intermédio de nós, irmãos. Nós somos separados por Deus para viver em piedade e serviço. Piedade e serviço. A verdadeira santificação, meu querido irmão, não consiste em entrar num monastério, numa caverna ou no seu quarto e ficar isolado do mundo na expectativa de não ser tentado ou de não pecar. A verdadeira santidade tem relação direta com a exclusividade que damos ao serviço prestado ao Deus triuno. Isso não significa, isto é, exclusividade de serviço a Deus, não significa que você deve viver apenas no ambiente religioso, que você vai se dedicar exclusivamente à igreja. Na verdade, irmãos, isso significa que você continuará a fazer todas as coisas que você faz no dia a dia. Trabalhar, estudar, cuidar da família, comprar, visitar pessoas, viajar, todas as coisas. Mas você fará todas essas coisas visando a glória de Deus, com o objetivo de conhecer mais a Cristo e de fazê-lo conhecido. Essa é a missão que você foi chamado. Essa é a missão que continua. Você consegue entender a parte do fazer Cristo conhecido? Você foi santificado para isso. Me deixe falar especificamente da nossa igreja. A igreja presbiteriana em Arthur Nogueira, irmãos, não é uma missão do Conselho da Aliança ou do pastor designado por esse trabalho aqui. Não. A missão aqui em Arthur Nogueira, em Limeira, em Americana, em Cosmópolis, em Nova Odessa, em Engenheiro Coelho, na cidade em que nós estivermos, é nossa. Jesus orou por isso e a sua oração é infalível.
Nós somos santificados na verdade e para a verdadeira missão do Evangelho, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Preste atenção, meus irmãos, isso implica que todos nós devemos imitar, sim, a pureza moral de nosso Salvador, mas também continuar a missão do perfeito sacerdote que continua a interceder pelos eleitos de Deus no mundo. Você tem continuado essa missão? Eu não estou dizendo para você, continue a missão. Eu estou dizendo, se Jesus intercede por você, você continua a missão. Sabe, irmãos, não é preciso você mandar um eleito fazer as coisas às vezes. Tem gente que fica, será que eu sou eleito? Será que eu sou eleito? Pedro diz, confirme a vossa eleição. Há evidências de que você foi chamado por Deus. Veja, irmãos, teologia não é tudo. E serviço sozinho também, às vezes é tolice. Nós precisamos unir as duas coisas. Mas nós vamos uni-las, se Cristo for o nosso intercessor. Porque Ele é um intercessor infalível. Nós realmente não sabemos orar como convém. Mas Jesus sabe. Na verdade, irmãos, Jesus não intercedeu pelos seus apenas aquele dia no cenáculo. Ele intercede por nós até hoje. As nossas orações muitas vezes não são atendidas porque nós falhamos naquilo que pedimos, mas as de Jesus são infalíveis. E a oração que ele fez no cenáculo e as que ele faz até hoje têm efeitos hoje. A intercessão de Jesus garante que nós seremos conservados no Evangelho, garante que nós seremos preservados no mundo e garante que nós seremos santificados na verdade. Essas são garantias absolutas, irmãos. Isso implica que você pode continuar caminhando em um mundo complexo e perigoso, ao mesmo tempo que cresce no conhecimento, na obediência, na piedade e no serviço. Você terá desafios e aflições, mas você não sucumbirá diante dos desafios internos e externos, não porque você é bonzinho, mas porque você tem um intercessor que é bom, um intercessor que é perfeito, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote infalível. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos por Cristo, nosso sumo sacerdote perfeito. Te bendizemos que nos méritos dele nós estamos diante do Senhor como justos. Rogamos-te, ó Deus, que essas evidências da intercessão do nosso Salvador sejam mais latentes, punjantes na nossa vida. Que nos dediquemos ao serviço, Senhor, ao Senhor. Não só na igreja, mas no mundo, enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto convivemos com as pessoas. Ó Deus, dá-nos, ó Senhor, a capacidade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas mais do que isso, Senhor, nos concede o anseio por fazer Cristo conhecido. Que nós cresçamos em amor por Ti mesmo e em serviço por Ti. Ó Deus bendito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.